O estudo de hoje, nós vamos estudar o Apocalipse capítulo 17. Vamos analisar essa profecia, que é uma profecia para o tempo de hoje, para o povo de Deus. É muito importante a profecia, por quê? É porque fazer um exemplo para nós entendermos que eu estou querendo passar para os irmãos. Se um médico marcar uma consulta segunda-feira, e se os irmãos, e terça-feira, os irmãos não vão encontrar o médico na terça-feira, pois a consulta foi marcada para segunda-feira. Então, é muito importante nós entender as profecias para que nós possamos agir da forma que Deus quer que nós agimos. Do contrário, se nós não entendesse a profecia, pois nós ia ficar sem saber o que ia acontecer. Então, tá bem escrito que quero dizer para os irmãos que a passagem do ano de 1844, 1843, 1844, que o movimento milerita programou a segunda vinda de Cristo e não aconteceu. Então, algumas pessoas, ao passar o tempo de 1844, eles começaram a marcar datas e datas a respeito da volta de Cristo. Então, a profetisa Ellen White falou que o período profético tinha acontecido em 1844 e, portanto, não tinha mais marcação de data para esse evento, pois já tinha sido cumprido em 1844. Então, que a Ellen White fala sobre a questão de tempo, de profecia. Ela falou a respeito da profecia de 1844. Não significa que não existe profecia para o povo de Deus agora no tempo final. Então isso mostra que existe profecia sim para o povo de Deus, para o tempo final, pois é bem claro, sem profecia o povo se corrompe. No inglês significa perecer, o povo perece. Então nós vamos analisar Apocalipse capítulo 17, vamos iniciar qual é a profecia para o povo de Deus, para esse tempo. O que Deus está mostrando para nós, para o nosso tempo. Para o nosso tempo, aqui em Apocalipse capítulo 17. Nós vamos iniciar verso 1. Então aqui, esse verso, primeiro, veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, que são as 7 taças, as 7 últimas pragas, né? E veio a João, né? Então ele descreve, e o anjo disse: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentado sobre muitas águas. Então aqui inicia o estudo, o anjo chamando o profeta João para mostrar o julgamento da grande prostituta. Então aqui se refere para o estudo, tem que ser concentrado na grande prostituta. Acredito que os irmãos sabem quem é a grande prostituta. Exatamente, está falando da Igreja Católica, a grande prostituta. Então aqui, alguns teólogos interpretam o Apocalipse, capítulo 17, para impérios do passado, antes da grande prostituta. Antes de existir a Igreja Católica. Então, essa interpretação é completamente errada, porque o título aqui, o primeiro verso, é mostrar o julgamento. Em outras traduções, a condenação ou a sentença da grande prostituta. Então não pode se aplicar aos impérios passados, como Babilônia, Egito, Líbia ou outros mais, Medo-Pérsia. Não pode ser aplicado, mas sim tem que ser aplicado para o tempo
da grande prostituta, que é a Igreja Católica. Então, nós vamos para o verso 2. Eu vou lendo aqui e vou deixar para os irmãos as perguntas somente. Se os irmãos quiserem perguntar alguma coisa, os irmãos podem perguntar, né? Eu vou lendo, vou ler os versos e interpretando. Quando os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer. Então, no verso 2 diz: com quem se prostituíram os reis da terra. Então aqui mostra claramente que os reis da terra se prostituíram com a grande prostituta, com os ensinamentos da Igreja Católica. E continuando, verso 2: com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então, os habitantes da terra, eles estão bêbados por causa do vinho da sua devassidão, por causa das suas doutrinas. As igrejas que seguem a Igreja Católica nas suas doutrinas estão bêbadas. Os habitantes da terra estão bêbados com as doutrinas da Igreja Católica. Então, aqui o verso 3 diz assim: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta, escalate, besta repleta de nomes, de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então, a primeira parte do verso, eu quero que os irmãos atentem para a primeira parte do verso, que o anjo transportou o profeta João para o deserto. Significando, João foi transportado para além do seu período, para um tempo futuro, significando deserto. Para o tempo da prostituta. Pois no ano que o profeta João estava tendo a visão, ainda não existia esta grande prostituta. Ainda não existia a Igreja Católica. Pois o profeta João foi transportado para o tempo que a Igreja Católica já existia. E no decorrer desse estudo, nós vamos entender qual foi o tempo exato que ele foi transportado, o tempo que a Igreja Católica existia, mas qual foi o período exato, exatamente definido esse tempo. Nós vamos ver no decorrer do estudo. Então o profeta João aqui ele foi transportado para o deserto, para o tempo futuro, do tempo da grande prostituta, né? Então, aqui mostra que esta mulher está sentada numa besta, escalate, besta repleta de nomes e de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Nós vamos interpretar estas 7 cabeças e 10 chifres no decorrer do estudo, mais à frente, nos versos seguintes, né? Então aqui mostra o verso bíblico que a mulher está assentada numa besta. Ou seja, a besta está levando esta mulher. A besta está controlando esta mulher. A besta representa o papado. Quem leva a Igreja Católica é o Papa. Quem comanda a Igreja Católica é o Papa. Pois o papado está levando a Igreja Católica. Ele que dirige a Igreja Católica. É isso que representa a mulher sentada numa besta de 7 cabeças e 10 chifres. Então vamos para o verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Aqui mostra
a atualidade da Igreja Católica, a riqueza da Igreja Católica. Mostra o ouro da Igreja Católica. Total saiu no Fantástico um tempo, me esqueço o ano, que o quarto onde o Papa mora lá é banhado de ouro. Como adquiriu tanto ouro pelas perseguições que eles fizeram contra os protestantismos na Idade Média. O meio-dia do papado era a meia-noite para o mundo. Então esse ouro que a Igreja Católica tem foi adquirido à custa de derramamento de sangue, matando os sinceros, matando o povo de Deus. Foi também adquirido pelas cruzadas que a Igreja Católica fazia para adquirir mais supremacia. E por fim, no verso 5 diz assim: na sua fronte acha-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes das abominações da terra. Então, a Igreja Católica, ela é a mãe das meretrizes da terra, ou seja, ela é a igreja mãe de todas as igrejas falsas, todas as igrejas que seguem suas doutrinas, é filha da Igreja Católica. Então é muito importante nós examinar se nós não temos algumas doutrinas da Igreja Católica, porque a Bíblia declara que os habitantes da terra estão bêbados. É por isso que os 144 mil, eles não são contaminados com mulheres, porque eles não têm doutrinas de igrejas, mas sim a doutrina deles é por dentro da palavra de Deus. E nós devemos ter muito cuidado, porque os habitantes da terra estão bêbados por causa das doutrinas da Igreja Católica. E é por isso que ela se torna mãe, porque todas as igrejas, eu não vejo uma, todas as igrejas têm pelo menos uma doutrina da grande Babilônia. Ou pelo menos uma, mas tem. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, quiser comentar também, pode comentar. O que você falou é verdade. Eu tenho uma igreja hoje que tem uma doutrina falsa. Todas têm, nem que seja uma doutrina falsa. A adventista é uma das mais certas com Deus, mais que tem doutrina certa. Mas na Trindade está caída. É suficiente para derrubar a Trindade. Então vamos para o verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então aqui o verso mostra claramente que o profeta João está transportado para o tempo da grande prostituta, mas para o tempo que ela já está embriagada. O profeta João, estou repetindo, o profeta João, ele foi transportado para o tempo da grande prostituta, mas para o tempo que a prostituta já está embriagada. No tempo da Idade Média, do ano 538 até o ano de 1798, a prostituta ainda não estava embriagada. Ela estava se embriagando. Quando a Inquisição Católica estava matando, torturando e matando o povo de Deus, a prostituta não estava embriagada, estava se embriagando com o sangue das testemunhas de Jesus. Estava se embriagando com o sangue do povo de Deus. Mas, a partir de 1798, então a prostituta ficou embriagada.
derramou tanto sangue inocente que se embriagou. Mais de 100 milhões de protestantes foram martirizados, mortos, condenados na fogueira, do Machado, me esqueci o nome, chama Machado Verdugo. E mais de 100 milhões foram mortos. Então, com essas mortes que a Igreja Católica condenou o povo de Deus na Idade Média, então a Igreja Católica ficou embriagada com o sangue dos santos. Então, o que mostra claramente que o profeta João, ele está transportado para o tempo que a prostituta já está embriagada, ou seja, após o ano de 1798. Então, o profeta João está transportado para o tempo após o ano de 1798. E nós vamos ver no decorrer desse estudo qual é o tempo que o profeta João ele foi transportado definidamente. Então o profeta João, ele se admira muito e com grande espanto vê a prostituta embriagada com o sangue dos santos. Ele se admira muito. Então agora nós vamos para o verso 7. O verso 7 diz assim: o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Ditei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. No verso 7, o anjo diz para o profeta João: João, porque tu admiraste, eu vou te mostrar o mistério, vou te revelar o mistério desta mulher e da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, da besta que a leva. Eu vou dizer tudo para ti, vou te revelar. Então agora o verso seguinte é o anjo revelando para o profeta esse mistério que representa a mulher montada numa besta, o que representa as 7 cabeças e os 10 chifres. Então agora, no decorrer dos versos seguintes, nós vamos ver a interpretação do anjo para o profeta João. Vamos para o verso 8. Então ele começa já explicando no verso 8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. A primeira parte do verso. Depois eu vou ler o restante do verso. Então aqui o anjo explica já para o profeta João: João, a besta que tu viste, ela já foi, mas ela não é mais. Mas ela vai emergir do abismo. Mas nesse tempo que ela vai emergir do abismo, ela vai para a destruição. Então, em outras palavras, o anjo estava dizendo para o profeta João: João, a besta que tu viu, ela já foi, já passou o período de ela matar o povo de Deus. Ela matou do ano 538 até o ano de 1798. Mas após o ano 1798 para cá, ela não está matando mais. É por isso que a besta não é. Porque ela não está mais matando o povo de Deus. Está vivendo um período de liberdade religiosa, a qual a besta não está matando e nem perseguindo mais o povo de Deus. Mas João, ela vai perseguir ainda. Ela vai emergir do abismo. Vai voltar aquelas mesmas perseguições da Idade Média. Vai perseguir novamente. Novamente as fogueiras serão acesas. As fogueiras das perseguições.
Só que nesse período vai ser o tempo da destruição dela. Nesse período que começar a perseguir novamente, vai chegar o tempo da destruição dela. Por isso que ela, nesse tempo que ela emerge do abismo, caminha para a destruição, que chega o fim dela, que ocorrerá com a segunda vinda de Cristo. Então, o restante do verso, vou ler agora o restante do verso. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então o mundo todo adorarão a besta aquela que era da Idade Média, mas não é mais, mas aparecerá novamente. Novamente a Igreja Católica, o papado dominará o mundo. Novamente a besta que é o papado dominará o mundo. Conseguirá sua supremacia nos Estados Unidos. Tudo que ele perdeu, ele adquirirá novamente nos Estados Unidos. E novamente dominará o mundo. E o mundo todo adoração a besta, aquela que era, mas não é, mas aparecerá. Subirá do abismo. Voltará novamente o poder que ela tinha na Idade Média. E novamente dominará o mundo inteiro. Conhecido, nós sabemos o nome, a supremacia papal 2. Ou seja, novamente a besta dominará o mundo. Então, essa é a interpretação do anjo dando ao profeta João. Então ele continua a interpretar a Bíblia. No verso seguinte diz assim. O verso 9. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Então aqui eu vou fazer um ponto aqui, parar um pouco e falar sobre os 7 montes primeiro. Então o anjo declara, João, as 7 cabeças da besta são 7 montes, 7 colinas, 7 montanhas. Então o anjo está mostrando para o profeta João a localização geográfica onde está essa besta. E a única cidade do mundo que tem 7 colinas ou 7 montanhas é Roma, aonde está localizado o Vaticano, a sede da Igreja Católica. Então aqui ficou bem claro, para nós não ter dúvida, as 7 colinas de Roma é as 7 cabeças da besta. Então, o restante do verso 9 diz assim: nos quais a mulher está assentada. Que são os 7 montes nos quais a mulher está assentada. Ou seja, a mulher está assentada sobre os 7 montes. Que é em Roma que o Vaticano está assentado, a sede da Igreja Católica, que representa a mulher prostituta. Então, essa prostituta está assentada na cidade das 7 colinas, que é Roma. E é lá que se encontra o Vaticano, a sede da Igreja Católica. Então diz o restante do verso. São também 7 reis, as 7 cabeças da besta. O anjo está explicando para o profeta João. São 7 reis também. Então, no ano de 1929, como eu estava falando,
o Vaticano passou a ser um país independente. E foi de lá que iniciou o primeiro rei da profecia. Quem recebeu o poder foi o Papa Pio XI. Então o Papa Pio XI é o primeiro rei da profecia. Então veio o Papa Pio XII, o segundo rei da profecia. Então depois do Pio XII veio o Papa João XXIII. Depois do João XXIII veio o Papa Paulo VI, que é o quarto rei da profecia. Então depois dele veio o Papa João Paulo I. E o anjo diz para o profeta João: João, 5 caíra, ou já tinha morrido no tempo que o profeta João estava em visão. Então o anjo diz para o João: um existe, que era o 6º rei do Vaticano, que era o Papa João Paulo II. Então o anjo continua a dizer para o profeta João: o outro, quando vier, vai durar pouco. Em outras palavras, o anjo estava dizendo: o outro, quando vier, vai renunciar, não vai morrer, vai renunciar. Vai durar pouco no pontificado. Foi o que aconteceu. Veio o Papa Bento XVI, e esse durou pouco. Todos os outros deixaram de reinar pela morte. Mas esse ainda vivo, deixou de reinar. Durou pouco o seu reinado. Não foi um reinado completo. Então se cumpriu a profecia. O 7º rei do Vaticano, o 7º rei da profecia, ia durar pouco. Ele ia renunciar, ia deixar de reinar. Então vamos para o verso 11. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Então aqui o anjo estava mostrando para o profeta João: João, a besta que vai emergir do abismo, a besta vai emergir do abismo somente quando vir o 8º rei. Só que esse 8º rei vai vir no período dos 7, porque a besta não tem a 8ª cabeça, não tem 8 cabeças, mas sim só 7 cabeças. Pois tem que o 8º rei vir no pontificado do 7º. Foi o que aconteceu. O Papa Francisco está no pontificado do 7º rei, que é o Papa Emérito Bento XVI. O pontificado do Papa Francisco não é dele, mas sim dos 7, do 7º rei. É por isso que o Papa Bento, ele usa o anel de ouro, e o Papa Francisco usa o anel de prata, mostrando que o pontificado é do Bento, é do 7º rei. E a profecia se cumpriu, que o 8º vinha no período dos 7. É dos 7 o 8º. Aqui mostra também, o anjo estava falando para o profeta João que a Igreja Católica ia ter 2 papas ao mesmo tempo. Porque o 8º é dos 7. Ia ter o 7º e o 8º ao mesmo tempo. Ou seja, na 7ª cabeça da besta tem 2 papas ocupando a 7ª cabeça, enquanto a primeira até a 6ª cabeça era um papa no período dessas cabeças. Mas na 7ª cabeça são 2 papas vivos ocupando a 7ª cabeça. Para ser 8 cabeças, o Papa Bento XVI, ele tinha que morrer. Então o Francisco
era a oitava cabeça. Aí não se cumpria a profecia como sendo somente a besta tendo 7 cabeças. Mas o Papa Emérito Bento XVI vivo, então vindo outro, então se cumpriu exatamente. O oitavo é dos 7. 2 papas vivos ao mesmo tempo. É o período que nós estamos vivendo hoje. Um período que tem 2 papas ao mesmo tempo. Mas o verso diz assim: mas caminha para a destruição ou perdição. O tempo da perdição dos homens ímpios, especialmente da besta, esse oitavo rei. Está escrito que a volta de Cristo vai destruir o homem do pecado pelo sopro da sua boca. Então ele vai ser destruído. O Senhor Jesus matará o oitavo rei. Matará com o esplendor da sua vinda, com o sopro que sai da sua boca, matará o oitavo rei. Então aqui fica claro a profecia, o período que nós estamos vivendo. O Papa Francisco, ele é o oitavo rei da profecia. E todos os acontecimentos do mundo ocorrerão no pontificado desses 2 papas, que é a 7ª cabeça da besta. Todos os acontecimentos vai ocorrer agora nesse pontificado do Papa Francisco. Então, mostra o tempo que nós estamos vivendo. Não é mais de muitos anos. Estamos nas cenas finais da história dessa terra. Porque Deus quer que nós entendamos essa profecia, para que nós se desperta do sono, para que nós se apronta para a batalha. Porque a besta era agora, no oitavo rei, que é o Papa Francisco, vai emergir do abismo, vai trazer aquelas mesmas perseguições da Idade Média contra o povo de Deus, remanescente, que guarda todos os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Mas o povo remanescente, ele está dormindo. E Satanás sabe, se ele dormir mais um pouco, é certo, é certa a sua destruição. Então, todos aqueles que não se acordarem agora, vai ser destruído quando sair o decreto dominical, pois a sua fé vai faltar. A sua fé para marchar contra a besta e a sua imagem, para batalhar contra ela, a sua fé vai faltar. Porque negligenciaram o tempo necessário da preparação e, portanto, não terão azeite nas suas lâmpadas para suportar tão grande aflição por vir. Não terão azeite para suportar as perseguições. Então vão sucumbir nas trevas do engano, porque não suporta passar o próprio por amor de Jesus. Aprender um cristianismo fácil e popular. Um cristianismo fora de arrependimento. Uma vida em comunhão com Deus. Então, é isso que Satanás quer, que o seu povo permaneça dormindo, para acontecer isso com eles. Para que quando sair o decreto dominical, eles não suportar a prova. Porque só vão suportar a prova aqueles que se despertarem agora. Aqueles que sabem a vontade de Deus agora e cumprir a vontade de Deus. Devemos estar espertos para fazer a vontade de Deus. Devemos estar despertos. Então, aqui nós vimos claramente quem é a besta que vai emergir do abismo. É no período do oitavo rei, que é o Papa Francisco. Subir do abismo é voltar àquelas mesmas perseguições da Idade Média. É voltar à supremacia para o Papa novamente. Ser dado a supremacia para o Papa. Então é isso, é subir do abismo. Vamos para o verso
12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebe autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então aqui já é no tempo que a besta já está dominando. É no tempo que a besta já subiu do abismo, verso 12. Já é no tempo do decreto dominical. Então aqui os 10 reis, os 10 reis recebem autoridade juntamente com a besta. Isto mostra um concílio mundial. Mostra os países do mundo todo unidos com a besta, dando seu poder para a besta. Então vamos ler no verso 13, falando dos 10 reis ainda. No verso 13 está falando dos 10 reis. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Então as 10 maiores nações do mundo, que o mundo vai ser dividido em 10 maiores nações, o qual o Brasil é um, os Estados Unidos é outro e assim vai. E as 10 maiores nações vai oferecer o seu poder, a sua autoridade que possui, vai entregar para o Papa Francisco, para a besta, toda a sua autoridade. Então, nesse período que entrega, com certeza entrega, fazendo leis dominicais, fazendo decreto dominicais para perseguir o povo de Deus, colocando o domingo no poder legislativo para perseguir o povo de Deus. O próprio ato do domingo sendo posto no poder civil é dando a sua autoridade para a besta, para a igreja católica, a qual a besta a leva, que é o papado leva a igreja católica. Então nesse período que as 10 maiores nações representando o mundo todo dá a sua autoridade para a igreja católica, que é fazendo as leis dominicais, então eles pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acha com ele. Então aqui uma promessa maravilhosa, aqui um conforto para nós que vamos levar a mensagem do terceiro anjo contra a besta, a sua imagem. Aqui a Bíblia está falando que essas nações, o mundo todo vai batalhar contra o Cordeiro. Só que está aqui nos revelando que o Cordeiro os vencerá. E também nós que estamos junto com o Cordeiro também vamos vencer. Então não devemos ter medo. A vitória está ganha. A vitória é nossa. É do povo de Deus. Então esta batalha, a última batalha contra a besta e sua imagem, está ganha já. Já está na profecia. Então o que nós devemos fazer é só se despertar para a ação. Agora, sair, distribuir folhetos, sair falando aonde nós estiver da palavra de Deus, convidando os irmãos que creem na mensagem do terceiro anjo para fazer isso. Não é tempo mais para nós estar esquentando o banco. É tempo para nós sair para a batalha, sair nas ruas, nas praças e pregar o evangelho. Avisar para o mundo todo quem é a besta. Quem é a imagem da besta? Qual é o seu sinal? Pois as 7 últimas pragas vai cair sobre os adoradores da besta e da sua imagem.
e de quem quer que receba o seu sinal. Então, esse é o tempo para nós evangelizar. Certo que nós devemos estar se congregando. Mas o que o povo hoje estão fazendo? É só estar sentado sábado, domingo e quarta, ali reunido, e nada mais faz para a obra de Deus. A instituição da Igreja Adventista, a liderança da Igreja Adventista, não está fazendo mais nada a respeito da mensagem do terceiro anjo. E nem vai fazer, porque não entende qual é a obra que Deus quer para os últimos dias. A obra que Deus quer para os últimos dias é que nós façamos a mensagem, distribuir folhetos, sair nas praças, na rua, dar um alarme, clamando em alta voz, avisando a todos sobre a besta, sua imagem, sobre o seu sinal. Então a liderança não está fazendo. Os grupos, qual é o grupo do Brasil e do mundo? Está distribuindo folhetos, dando a mensagem. O que eles querem é só construir cada dia, querem aumentar os seus números, querem estender o seu poder, ganhar mais, fazer outra instituição da Igreja Adventista. Mas essa não é a obra para o último dia. A obra para o último dia é nós sair nas ruas, nas praças, dar a mensagem de Deus. Então, a vitória já está ganha, pois aqui está a promessa: vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele, com Cristo. Seremos mais do que vencedores. Ei, irmão. Não. Sim, irmão. Hoje nós estamos no tempo hoje nós estamos no tempo da dormência, né, irmão? Todos dormiram, prudente nas loucas. No tempo que as virgens adormeceram, né? É verdade. Nós estamos no tempo que as virgens estão adormecidas. E cumpre nós se despertar. Porque está na parábola. Claro que todas adormeceram, mas tinha um sentido. Mesmo nós se despertando agora, contudo ainda fica como adormecida. Porque o despertamento, nós ainda não sabemos como será, porque é grande o despertamento que Deus quer que nós façamos. Então, se nós despertar agora, vai se cumprir, nós adquirir óleo, colocar azeite nas nossas lâmpadas. É o despertamento que nós temos que despertar agora. Porque as outras loucas que estão adormecidas, elas não estão adquirindo esse azeite. Elas estão tão adormecidas que não examinam mais a palavra de Deus. Elas estão tão adormecidas que não quer mais ler o espírito de profecia.